dia, irmãos, graça e paz. Amém? Hoje nós daremos continuidade à exposição do Sermão do Monte. Conforme foi relatado nas mensagens anteriores, Jesus Cristo, ele passa a ensinar os discípulos e ele inicia com as bem-aventuranças, lembrando que a preocupação de Cristo e do Evangelho de Mateus é o ensino sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E para isso Jesus precisou ensiná-los sobre a realidade desse reino, se de fato eles fazem parte deste reino e como eles deveriam viver à luz desta verdade. Aparentemente parece que nas próximas sessões Jesus ele está mudando de assunto e agora introduzindo a questão da lei. E isso me fez refletir como essa questão também, de alguma forma, ela afeta a nossa sociedade. Hoje é muito comum a gente discutir temas como a relação entre a lei e a liberdade. Quando nós criamos os nossos filhos, ou quando nós fomos criados, geralmente a primeira coisa que os pais trabalham é a importância de você impor limites. Da criança ela entender que para ela pensar, para ela agir, ela tem os limites aos quais ela pode atuar. E a gente sabe que isso é importante para a sociedade, reconhecer limites. Senão, nós não teríamos normas, não teríamos regras, não teríamos leis. Por outro lado, existe uma preocupação por parte da sociedade sobre qual que é o significado da palavra liberdade. Porque em nossos dias, a impressão que nós temos é que a liberdade que muitas vezes é defendida é no sentido de algo que não tem limites, algo que não passa por restrições, uma vida sem leis. E a gente sabe que isso tem consequências e isso tem resultados. Como essas questões afetam a igreja? Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos perceber que, como houve uma história do povo judeu no Antigo Testamento, e agora pessoas que estão vindo do paganismo, estão se convertendo ao Evangelho de Cristo, um dos primeiros conflitos que surgiram na igreja foi principalmente a questão da lei. E nesse debate, irmãos, nós percebemos que houve dois extremos pelos quais a igreja precisou fazer uma tratativa, precisou tratar desses problemas. Por um lado, foi identificado a questão do legalismo. O que seria o legalismo? Tanto na época de Jesus como dos apóstolos, a gente pode observar que havia um grupo muito preocupado em obedecer à lei. Só que eles faziam isso de forma rígida e muito radical. Em reação a esse grupo, apareceram algumas pessoas na história da igreja, e muitas delas praticaram desvios doutrinários. Um deles, chamado de antinomianismo, defendia a rejeição total da lei de Moisés. Até alguns hereges que apareceram na história da igreja, no início da era cristã, eles chegaram ao ponto de defender que a Bíblia, ela abarca unicamente as cartas do apóstolo Paulo. O resto, a gente pode descartar. A gente sabe que esse tipo de reação ao legalismo, irmãos, também é prejudicial à vida da igreja. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nessas duas questões. Não podemos partir para o legalismo e, por outro lado, a outra opção não é rejeitarmos totalmente a lei de Deus. Acredito que, preocupado com essa questão, o próprio Senhor Jesus, ele oferece a resposta a esses dois erros. E são erros pelos quais nós convivemos nos nossos dias também. Há cristãos que entendem que uma vez que você se converte ao Evangelho, você precisa rejeitar totalmente a lei. E há outros que ainda ficam presos à observância de certos dias, querem impor à igreja um certo ritual,
ainda querem trazer cultos, onde você tenha elementos judaicos nesse grupo, nesse culto, e de certa forma impor ainda esse tipo de rito à igreja. Nós sabemos que a única resposta para essas questões está no Evangelho, e nada melhor do que a gente ouvir a resposta da boca do próprio Cristo. Então eu convido aqueles que puderem se colocar em pé. Vamos fazer a leitura do capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5, partindo do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não pensem que vi abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos mestres e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um domingo onde nós rememoramos a ressurreição de Cristo, mas também cremos ser uma realidade nas nossas vidas diárias. Pai Santo, que o Senhor nos dê graça nesta manhã, para que a pregação e principalmente a leitura da Tua palavra não seja apenas a letra, Senhor, mas o Espírito possa vivificar corações e levar mente e coração cativos a Cristo nessa manhã, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Queridos, por que Jesus introduz o assunto da lei nessa altura do sermão? Parece que não há uma conexão lógica ou uma sequência no discurso de Jesus. Mas, na verdade, como Mateus organizou esse evangelho, e ele organizou em tópicos, Mateus ele decidiu registrar justamente aqueles tópicos que eram os mais importantes para os irmãos da igreja primitiva. Muitas dúvidas em relação à fé, muitas dúvidas em relação ao evangelho de Cristo que estava chegando em algumas regiões. E sabemos também que o público de Mateus especificamente consistia de judeus convertidos ao cristianismo. Então eles precisavam ser esclarecidos nessa questão. Eu jogo fora a lei de Moisés e abraço o evangelho? Ou fico com o evangelho e a lei? Como lidar com essa questão? Se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, nós vamos perceber algumas atitudes de Jesus que foram mencionadas nas pregações anteriores. Por exemplo,
Mateus diz lá no versículo 1 que Jesus se assentou e passou a ensinar. Na época de Jesus, somente os mestres da lei tinham essa autoridade, a autoridade de ensinar ao povo. Então o próprio Cristo ele se coloca nessa posição diante dos discípulos. E aí ele passa a dizer uma série de ensinamentos. Bem-aventurados os pacificadores, os limpos de coração, os misericordiosos, e ele vai orientando, mostrando quais os valores do reino de Deus. Ora, provavelmente quem está escutando esse discurso pode pensar assim: quem é esse homem para se colocar como autoridade, para ensinar esse povo? Será que ele frequentou alguma escola de rabinos? Será que ele é um mestre respeitado como Nicodemos, como Gamaliel? Naquela época tudo isso importava. Porque as verdadeiras autoridades para o povo naquela época, irmãos, eram justamente as pessoas mencionadas nesse texto. Os mestres da lei e os fariseus. Eles eram a autoridade. E às vezes quando lemos essas passagens, é muito comum a gente fazer uma leitura dos fariseus e dos mestres da lei como se eles fossem inimigos do povo, do tipo assim, eles chegam e as pessoas estão olhando feio e dizendo: olha só, aquela gente chegando. Na verdade, quando nós observamos a situação do povo daqueles dias, essas figuras eram figuras respeitadas. Eram as referências espirituais que o povo tinha naquela época. Fazendo um comparativo com os nossos dias, nós temos os nossos teólogos como referências teológicas. Então você tem o teólogo X, que você gosta às vezes de assistir, de ler, o teólogo Y. Então, de alguma forma, essas lideranças, para você, elas são uma referência e uma autoridade para interpretar o texto bíblico. Da mesma forma que você enxerga os seus teólogos de hoje, era a forma como o povo enxergava os fariseus e os mestres da lei. Necessariamente, esse grupo de líderes, eles não tinham 2 chifres, eles não viam com tridente. Para o povo, eles não representavam isso. Eles viam como uma liderança espiritual, os únicos capazes de orientar eles em relação àquilo que Deus revelou como a sua vontade. Feita essa observação, irmãos, nós podemos ver que uma das acusações desses líderes judeus é que com a chegada do cristianismo, outra proposta apareceu para a fé das pessoas. Segundo eles, Jesus Cristo estaria ensinando o povo a deixar a lei de Moisés e a segui-lo. Depois, nós vamos perceber que esse problema ele se repete, essa falsa interpretação do ministério de Cristo. Por quê? Os apóstolos passam a pregar o evangelho. E ao pregar o evangelho, os judeus acusam eles de ensinar coisas contrárias à lei de Moisés, dizendo ao povo que agora existe uma nova doutrina e que nós devemos rejeitar Moisés. Aliás, a causa da morte de um dos primeiros mártires da igreja foi justamente essa questão. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Atos capítulo 6, versículos 13 e 14, que relata a morte de Estevão, o primeiro mártir da era cristã. Esses homens, antes de apedrejarem Estevão, eles vão colocar falsas testemunhas, e essas falsas testemunhas vão dizer inverdades e mentiras sobre Estevão. Eles vão dizer assim: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Essa é a acusação e a visão que eles tinham do cristianismo. O cristianismo é uma ameaça à lei de Moisés, quando na verdade não era. Quando nós
vamos para as epístolas, Paulo teve que lidar com a mesma questão. Irmãos judeus na igreja, irmãos vindo do paganismo, que nunca conheceram a lei de Moisés. Então ele passa a ensinar o evangelho da graça. E ele percebe que alguns irmãos, eles chegam à conclusão seguinte: ora, se nós não somos salvos pela lei de Moisés, se nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, ora, qual é a conclusão? Eu posso viver de forma livre. Romanos capítulo 6, versículo 15, por gentileza. Romanos 6, 15. E então, irmãos, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, de maneira nenhuma. E no presente texto dessa manhã, nós vemos que o próprio Cristo rejeita essa falsa conclusão. Voltando ao nosso texto, em Mateus, nos versículos 17 e 18, Jesus diz: não vim para abolir a lei ou os profetas. Abolir significa o quê? Você rejeitar, você desfazer. Não vim para abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Talvez o povo estivesse realmente naquela expectativa de Jesus chegar e prometer uma liberdade sem a lei. Agora vocês podem viver livremente, sem nenhum tipo de restrição. Mas Jesus também vai contrariar, porque ele vai mostrar que a justiça do reino de Deus não rejeita e não ignora a lei de Deus. O que Jesus vai demonstrar àqueles homens é como você interpretar corretamente a lei de Deus. Qual o princípio que está por cada lei. E para isso, nas próximas pregações, Jesus ele vai analisar 6 mandamentos. Nem todos, mas 6 mandamentos, para mostrar como a interpretação desses mestres era errônea e colocar as lentes do evangelho em sua interpretação. Aqui, irmãos, é interessante que Jesus diz que ele não veio rejeitar nem a lei e nem os profetas. Isso nos faz lembrar 2 fatos. Primeiro, se havia uma tradição judaica que interpretava a lei, provavelmente entre eles havia discordâncias. Exemplo, os saduceus, eles só observavam a Torá, que consistia nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Agora, os profetas, eles rejeitavam. Por qual motivo que eles rejeitavam? Eles não criam na doutrina da ressurreição. E esse é um tema que sempre vai gerar polêmica toda vez que um saduceu estiver presente num sinédrio, num julgamento ou numa sinagoga, porque não faz parte da fé desse grupo. No entanto, eles eram uma autoridade da época para ensinar sobre a lei de Deus. Se havia os saduceus, por outro lado, havia aqueles que eram os mais radicais, aquelas pessoas que representavam a elite moral e espiritual da época, conhecido como os fariseus. Os fariseus, eles eram tão radicais, irmãos, que eles, além de observar a lei, eles ensinavam o povo a seguir a lei de forma mais rígida ainda, algo que muitas vezes não era revelado na palavra de Deus. Se os irmãos se lembrarem da parábola do fariseu e do publicano, na hora que o fariseu vai fazer a oração, o que ele vai dizer? Que ele jejua 2 vezes na semana. Se você consultar a lei de Moisés, não existe nenhuma orientação sobre isso. Mas na consciência dele, ele pensava, bem, se eu desenvolver a prática do jejum e dobrar essa prática, com certeza, a minha situação diante de Deus e diante do povo estará perfeita. Mas não é isso que foi revelado na palavra. Na palavra é revelado que quando o jejum ocorre, ele ocorre em períodos de contrição, de arrependimento. As pessoas elas estão se quebrantando diante de Deus. É isso que está revelado lá. É isso que está ordenado. Mas, porém,
não é aquilo que eles praticam. Eles valorizam muito a observação externa do mandamento, a letra do mandamento, mas não entende o sentido profundo daquele mandamento. Diferente deles, Cristo diz: eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir a Torá, mas eu também vou cumprir os profetas. E qual é a importância de Jesus mencionar essas duas coisas, irmãos? Porque essa expressão é uma expressão usada para todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é constituído de lei, salmos e profetas. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Para os nossos dias, irmãos, qual aplicação nós podemos trazer dessa verdade? É que há um perigo muito grande do ponto de vista doutrinário e prático da igreja, a rejeição do Antigo Testamento. E há muitos círculos, entre aspas, evangélicos, que entendem que você pregar o evangelho é você pregar só o Novo Testamento, e que o evangelho só está no Novo Testamento. Isso é um desvio doutrinário. Se nós rejeitarmos o Antigo Testamento, muitas doutrinas pelas quais nós cremos serão rejeitadas também. Por exemplo, quando Jesus trata a questão do divórcio, ele menciona Gênesis. Ele menciona a doutrina da criação. Quando o apóstolo Paulo fala quem éramos em Adão e quem nós somos em Cristo, ele faz menção de um personagem do Antigo Testamento. Quando nós vamos para as histórias, os livros históricos, os profetas, nós entendemos que existem profecias e mensagens que apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Se você rejeitar o Antigo Testamento, o que nós vamos fazer com Isaías 53? E se a nossa concepção é que o Evangelho ele só é revelado no Novo e a lei fica no Antigo, como que nós fazemos com Gênesis capítulo 3, versículo 15? Porque ali o Evangelho já aparece para nós. Aquele que esmagará a cabeça da serpente é unicamente o próprio Cristo. Ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Jesus nos ensina que para todo tipo de instrução, de doutrina, você não usa você como base, a sua experiência, a sua capacidade, a sua formação. Você usa a base sólida da palavra de Deus. Em todo o tempo Jesus dizia: está escrito, lestes em tal passagem, Moisés disse isso, o profeta Isaías disse aquilo. Mesmo sendo o próprio Deus, Jesus menciona o Antigo Testamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é inspirada, irmãos. Quando Cristo encontrou os discípulos no caminho de Emaús, ele percebeu a dúvida e incredulidade no coração deles. Ele poderia muito bem fazer o que ele fez com Noé. Vocês não acreditam em ressurreição? Então, olha aqui a minha mão. Ele poderia dar uma evidência empírica, ele poderia fazer um sinal miraculoso. Mas ele citou as Escrituras. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele nas Escrituras. E os olhos daqueles homens foram abertos. O maior milagre nesta manhã, irmãos, um domingo de Páscoa, não é que alguma coisa miraculosa possa acontecer. Ou alguma questão que você trouxe diante de Deus hoje, amanhã tem uma resolução. O maior sinal, o maior milagre de Deus nessa manhã é que diante da palavra de Deus, diante da lei de Deus, os seus olhos sejam abertos pelo poder do Espírito Santo. Até aqui, irmãos, Cristo, ele nos mostra três coisas importantes. A primeira, ele demonstrou que a justiça do reino não rejeita a lei. A segunda, Jesus vai mostrar que a justiça do reino, ela precisa ser superior. Ela precisa ser diferente da justiça daqueles religiosos. Versículos 19 a 20. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus.
Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino de Deus, dos céus, perdão. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Talvez as pessoas esperavam uma liberdade sem lei. Jesus vem e diz: está vendo a justiça desses homens? A justiça distorcida deles? A interpretação deles? A sua deve ser superior. A sua vida, à luz do reino de Deus, deve ser diferente da suposta vida justa que esses líderes estão defendendo. Aqui Jesus cita mestres da lei, algumas traduções mencionam escribas. Os escribas, eles eram os copistas da lei. Então, por uma razão lógica, irmãos, quem tem mais autoridade para ensinar? Um amador como eu ou um escriba que foi responsável pela cópia da lei? Se ele copiou a lei, ele sabe as palavras exatas. Ele tem autoridade para ensinar, mas não é isso que acontece. E quando Jesus ensina que a nossa justiça deve ser superior ao dos mestres da lei, o que será que Cristo quer dizer? Será que Cristo ele está defendendo que a nossa vida ela deve ter um aspecto moral e superior a desses homens? Ou a gente viveu uma vida de forma tão impecável comparada à vida desses homens? Será que é isso que Jesus Cristo quer que eu faça, que nós façamos nessa manhã? Será que Cristo deseja que a gente olhe para aquela pessoa como uma referência de justiça e eu diga: nossa, minha justiça é superior à justiça dela? Será que é isso que Cristo quer dizer? A primeira observação é: nós precisamos entender que justiça é essa que esses religiosos defendem. E aqui Cristo ele vai deixar claro para nós que a justiça que eles seguem, na verdade, irmãos, está baseada em uma aplicação severa dos mandamentos e é uma observação externa dos mandamentos. Eles não estão preocupados com a questão interna, com a questão do coração. É interessante que Jesus menciona o menor dos mandamentos. Era muito comum, nos tempos bíblicos, nos evangelhos, a gente perceber que, em relação a alguns mandamentos, esses mestres eles eram super rigorosos. Em relação a outros mandamentos que, na opinião deles, eram mandamentos menores, não havia esse rigor todo. A gente pode observar isso exatamente na história do jovem rico. Quando ele pergunta a Cristo: que farei para herdar a vida eterna? Ele esperava que Cristo elogiasse ele por observar o quê? Os mandamentos maiores na opinião dele. Quais são os mandamentos maiores? Jesus menciona na passagem: não matarás, não furtar, etc. Assim como nos nossos dias. Infelizmente, nós fazemos essa separação entre pecados explícitos, escandalosos, horríveis, mas, por outro lado, nós abrigamos pecados intocáveis no nosso coração. E que, na nossa ótica, não são tão importantes. A mentira, a cobiça, o orgulho não são importantes. Ah, mas os pecados de ordem sexual, os pecados de ordem difamatória, etc. e tal, esses são os maiores. E esse jovem ele se convence de que a justiça dele diante de Deus é perfeita. Por quê? Ele não mata, ele não rouba, ele não furta. Mas o que Jesus faz? Jesus faz ele observar algo que está em seu coração, que muitas vezes não passa no radar moral dele. Então, se ele não mata, se ele não rouba, isso não significa que ele ama o próximo. E Jesus vai mostrar isso, dizendo a ele: olha, já que você quer herdar a vida eterna, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vamos supor que ele obedecesse. E se ele obedecesse? Você já pensou nisso? E se ele obedecesse, ele herdaria a vida eterna? Ó, deixa para quarta-feira essa questão, tá, irmãos? Aproveita e já faz essa pergunta ao pastor, tá?
E se ele obedecesse, se o jovem rico obedecesse, ele herdaria a vida eterna? Depende daquilo que nós entendemos por obediência. Porque Jesus, ele quer tratar o quê? A questão do coração. E agora nós chegamos ao nível do Sermão da Montanha, onde Cristo traz coisas práticas. Eu disse aos irmãos, até então Cristo ele está dando uma descrição do cristão. Ele está falando de forma geral quem nós devemos ser neste mundo. Mas agora ele trata de questões práticas. E ele vai mostrar isso nessa questão de nós compararmos a justiça de um religioso, de uma pessoa que vive de aparência, e a justiça do reino de Deus. Convido os irmãos a lerem os versículos seguintes. Versículos 21 a 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Esse é o mandamento. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um, sem motivo, se irar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão não tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus traz um exemplo prático. O mandamento diz, não é para matar. Então ele pensa, o judeu daquela época, o povo daquela época, eles pensam, bem, eu nunca matei fisicamente uma pessoa. Não sou culpado de roubar a vida de um ser humano, física e diretamente. Por outro lado, nunca respondi a um tribunal humano. Nunca compareci diante de um juiz. Então eu vivo uma vida impecável, uma vida correta e justa diante de Deus. Essa era a concepção deles. Assim como nós, nos nossos dias, nós somos cidadãos. Pagamos os nossos impostos, educamos bem nossos filhos, somos bons dispenseiros, bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Participamos dos trabalhos da igreja. Está tudo certo. Somos evangélicos. Está tudo certo diante de Deus. Mas o que Jesus faz aqui é mostrar a eles a verdadeira interpretação da lei. A lei diz para não matar. E Jesus, ele vai virar para aquele povo, ele não vai dizer assim, ouviste o que Moisés disse? Você leu na Escritura isso? Ele vai dizer o quê? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. É diferente. Se Cristo fosse citar as Escrituras, com certeza ele faria essa observação. Ó, lá no lugar tal está escrito. Mas aqui é o que, irmãos? Uma tradição oral, que está sendo passada para gerações. Será que essa interpretação é uma interpretação fiel da lei? Será que a questão aqui do texto não é que devemos rejeitar a lei de Moisés? A questão é, nós devemos rejeitar a interpretação errônea e distorcida da lei. É isso que Jesus está tratando. A primeira observação de Jesus sobre o mandamento de não matar é que aqui Cristo, ele não aborda no sentido de um ato externo e físico. O matar pode ser através de um sentimento chamado ódio. Um pecado que muitas vezes pode ser alimentado em nosso coração. Segundo ponto, talvez na opinião daqueles homens, se você mata uma pessoa, isso tem uma consequência judicial, você vai responder diante da justiça dos homens. E havia o sinédrio naqueles dias para julgar essas situações. Mas aqui Cristo está dizendo, se você alimentar ódio dentro do seu coração,
você não vai responder isso aos homens. Você vai responder isso diante de Deus. E isso pode afetar a sua eternidade com Deus. Terceiro ponto. Uma vez que afeta o seu relacionamento com Deus, isso vai determinar o seu destino. Se no seu coração não há esse sinal de ódio, então você é um bem-aventurado, você faz parte do reino de Deus. Você tem essa justiça que o reino de Deus exige, que começa pelo coração e se externaliza. Mas, se você é alguém muito justo aos seus próprios olhos e alimenta o ódio no seu coração, isso pode determinar o seu distanciamento final e eterno diante de Deus. Cristo, ele está interpretando a lei corretamente. Por que ele usa o exemplo de irmãos? Um irmão tem ódio, aí tem que se consertar com o outro. Por que Jesus está repetindo essa história? Eu gostaria de usar um outro texto da palavra para lançar luz sobre essa questão. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Primeira Epístola de João, capítulo 3, 15. O apóstolo João vai dizer assim: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino permanece na vida eterna. João, ele está repetindo o mesmo ensinamento de Cristo. Assassinato, ódio entre irmãos. Que história isso lembra a vocês? Alguém que apresentou uma oferta diante de Deus e essa oferta foi rejeitada. E alguém também, um outro irmão que apresentou e foi aceita. E aí a gente lê a história superficialmente lá em Gênesis e fala, nossa, Deus foi muito injusto. Será que ele tinha favoritos? Mas a palavra revela que quando Caim e Abel trouxeram as suas ofertas, se nós olharmos toda a Bíblia, tudo aquilo que é dito sobre essa história, nós veremos que as obras de Caim já eram más. O seu coração já era mau. O pecado já estava batendo a porta. E ele acabou sedento. Irmãos, é uma coisa muito dura para quem espera se ver livre da lei. Porque o que Jesus está dizendo é, para mim, que estou pregando nesta manhã, para nós que estamos ouvindo, nós podemos ser pessoas capazes de exercer uma justiça diante da sociedade, que seja uma justiça perfeita, impecável e talvez altruísta, a ponto das pessoas elogiarem. Mas dentro do nosso coração, nós podemos alimentar pecados tão secretos que podem afetar a nossa relação com Deus e que pode nos distanciar do Evangelho de Cristo. A justiça do reino de Deus começa pelo coração. Por isso, a solução não é descartar a lei de Deus. Porque a lei, ela é boa, santa e justa. Mas o propósito da lei é justamente isso, revelar o nosso coração pecaminoso. Qual homem que vocês viram na Bíblia, nos evangelhos, fazendo uma pergunta sobre a lei e saindo convencido de que era justo diante de Deus? Vocês têm alguma lembrança de algum personagem? Todos que chegaram diante de Jesus e citaram a lei de Moisés, saíram extremamente vazios, conscientes da sua injustiça diante de Deus, conscientes de pecados como amor ao dinheiro, avareza, lascívia, orgulho. Nenhum deles saíram convencidos de que eram justos. Por quê? O propósito da lei é essa. É nos deixar calados diante da santidade de Deus. Porque só a santidade de Deus é perfeita. Só a justiça de Deus é perfeita. E por isso, o próprio Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo é aquele que, o único, praticamente, o único, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Voltem ao texto. Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. Qual é a nossa função como cidadãos do reino de Deus? É nós vivermos
a nossa vida à luz desse reino. Como? Rejeitando a lei? Não, ao contrário. Demonstrando uma interpretação e uma observação profunda da lei. Qual o princípio que está por trás da lei? O Salmo capítulo 1, o Salmo 1, melhor dizendo, versículos 1 e 2, nós vemos que o salmista, ele tem uma relação correta com a lei de Deus. Ele demonstra aquilo que o Evangelho vem fazer. A proposta do Evangelho não é fazer com que nós olhemos para a lei e por meio da lei nós sejamos salvos. Não. A proposta do Evangelho é colocar o cristão e a lei num relacionamento correto. A ponto de nós dizermos como salmista, eu tenho prazer na lei do Senhor, e nessa lei medito de dia e de noite. Essa é a vida do reino de Deus. Essa é a justiça que Cristo exige. Nós temos prazer na lei de Deus, prazer na revelação de Deus. Mas entendemos que não é a lei que é o nosso meio de salvação, mas o próprio Cristo. Nesse sentido, aquele texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, faz sentido. Quando ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um texto que é usado por muitas pessoas, infelizmente, dizendo que você não pode ler a Bíblia porque a letra mata. Mas qual que é a letra mata? A letra que mata é uma falsa interpretação, uma distorção das Escrituras sem o Evangelho. Essa é a letra que mata. Essa é a letra que mata muitas igrejas. Porque quando você não tem o Evangelho na vida, quando você não tem o Evangelho na vida da igreja, isso faz com que essa igreja esteja suscetível a distorções. Do tipo quebra de maldição. Do tipo você tocar o chofar durante o culto. Do tipo, as pessoas entenderem que a vida cristã é uma vida de liberdade. Você pode viver de forma livre, sem responder a Deus, sem ter uma liderança espiritual sobre a sua vida. São distorções de uma vida sem o Evangelho. O relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com as pessoas. Tudo distorcido. Essa é a letra que mata. Mas qual é o tipo de letra pela qual o Espírito vivifica? É quando há uma interpretação correta. E essa interpretação ela é sempre mediada pelo Evangelho, pelas boas novas de Jesus Cristo. E é isso que Cristo está fazendo hoje. Ele está lançando luz sobre a lei de Deus, mostrando àqueles homens que por eles mesmos, eles não podem produzir essa justiça. Essa justiça vem dele. Mas eles devem ter um relacionamento correto com essa lei, devem compreender o significado profundo dela. Para concluir, o último ponto, o Evangelho e a lei. A justiça do reino, ela não vem de nós, irmãos. Nós não podemos produzir essa justiça. A única justiça pela qual nós podemos ser salvos é aquela que vem do próprio Cristo, que obedeceu perfeitamente a lei de Deus. E eu gostaria de encerrar com alguns versículos que eu acredito que eles são muito autoexplicativos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. Gálatas 4, versículo 4 a 5, Paulo ele vai dizer, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 13. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei, essa palavra fim não significa fim no sentido de acabar, é fim no sentido de propósito. Então, porque o propósito da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê.
Esses versículos mostram, irmãos, que a nossa esperança está numa justiça perfeita, aquela que vem de Cristo. Então aqui faz todo sentido que Cristo fale sobre lei para aqueles judeus. Ele não mostra que a lei é o meio de salvação para eles, mas demonstra que eles precisam ter uma interpretação correta dessa lei. Essa é a justiça do reino. Ela precisa começar pelo coração. Não é apenas comportamento, não é apenas uma observação externa do mandamento. Esse mandamento precisa ser escrito no coração daquele povo. E quem pode operar isso unicamente é o Espírito Santo. Se todos nós pudéssemos produzir uma justiça suficiente para buscar por meio dela um meio de salvação, nenhum de nós conseguiríamos nessa manhã. Por quê? Porque Cristo precisou se fazer maldição em nosso lugar. Aqui, do ponto de vista da salvação, nós já fracassamos. Não temos como salvar a nós mesmos. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Alguém que assuma o castigo que nós merecíamos, pela nossa transgressão. O justo pelos injustos. Deus sendo justo e justificador daquele que crê em Cristo. E isso só é possível na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, que nas próximas pregações, à medida que nós falarmos de cada mandamento ali citado por Jesus, nós possamos nos apegar a essa importância de que a nossa interpretação em relação à palavra, ela precisa ser profunda e ela precisa ser espiritual. Porque, caso contrário, irmãos, nós podemos cair no erro de sermos como esses religiosos. Acharmos que estamos cumprindo com as nossas obrigações externas diante de Deus, quando na verdade, internamente, nós estamos distantes dele, sem evangelho, sem luz, sem boas novas. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Cremos que ela é viva e eficaz. Cremos no poder do Santo Espírito, que pode fazer com que essa mensagem e esse texto não seja apenas letras ou palavras, mas pode escrevê-los em corações que estão aqui nesta manhã sedentos da presença do Senhor. Que o Senhor possa nos dar a graça de, cada dia, quando aprendemos da tua palavra, o Senhor tratar não apenas o nosso comportamento, nós nos preocuparmos em mudar o nosso comportamento, mas o Senhor nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. Nós tratarmos os pecados que temos alimentado em nosso coração e assim viver a justiça do reino do Senhor. Ó Deus, que nós também possamos fazer todas essas coisas de forma dependente e totalmente humilde diante da justiça perfeita de Cristo. Aquela justiça que nos salva, aquela justiça que nos motiva a participarmos da ceia, do banquete, olharmos para o pão, para o cálice e enxergarmos pela fé a justiça de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, que o Senhor continue operando em cada coração, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos.